paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar um curto vídeo, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, infelizmente, sobre os líderes de nossas igrejas, sobre os pastores, sobre os falsos profetas, pastores que não são pastores, pastores que estão envaidecidos por causa do tamanho da igreja, pastores que estão envaidecidos por causa do terno brilhoso, por causa dos seguidores nas redes sociais, que não tem mais ouvido a voz de Cristo e não tem mais não estão mais seguindo o sumo pastor nosso, que é Cristo. E quando uma igreja para de ouvir a voz de Jesus, quando um pastor para de seguir a Cristo, ele se torna um laço para ele mesmo e para o rebanho. Somente Jesus é é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha, a qual devemos ouvir, e um pastor, um líder de uma igreja, precisa estar com o coração conectado com o coração de Deus. Né? Como o Senhor disse, se não me engano, ao profeta Jeremias, que por causa dos falsos profetas, dos falsos pastores que estavam extraviando as ovelhas do Senhor, o Senhor disse que levantaria pastores segundo o próprio coração. Segundo o próprio coração de Deus. E o próprio Deus os apacentaria. Então, eu não sei se nós estamos chegando em uma situação de que às vezes o próprio Deus tem que ir lá e buscar a ovelha perdida, como ele fez com Paulo, que Jesus sozinho converteu a Paulo, Jesus sozinho converteu a Moisés, Deus quando apareceu a Moisés. E às vezes há situações que às vezes o próprio Deus tem que apacentar o seu rebanho porque está difícil encontrar pastores segundo o coração de Deus. Hoje tem pastores sensuais, tem pastores que são conquistadores, que conquistam o rebanho através de técnicas de comunicação, através de PNL, pastor usando PNL para pregar. E a palavra que eu tenho no meu coração da parte de Deus para esses pastores, para esses falsos profetas, é que o Senhor abaterá esses pastores. O Senhor os abaterá. Creia nesta palavra, porque o Senhor vai fazer com que esses pastores se destruam no próprio orgulho. O Senhor vai os derrubar do próprio orgulho de seus corações. E para não ficar só nas minhas palavras, eu sei que é uma palavra dura, mas nós precisamos nos imunizar contra esses pastores. Igual às vezes eu vejo no Facebook, no YouTube, esses pseudos profetas que colocam vídeos místicos no YouTube, como tirar a maldição da sua casa, objetos que você não pode ter em casa, 7 passos para abrir os olhos espirituais. Eu sei que nós temos a nossa obrigação de ter a nossa vida espiritual, cuidar do nosso lar, mas isso é místico, isso não é a palavra de Deus. E eu vejo às vezes canais tão grandes no YouTube, com milhões de seguidores, perdendo tempo em coisas triviais. E as pessoas se interessam por isso. E às vezes um canal que prega a palavra de Deus, que prega a Bíblia, que às vezes dá exortação, que às vezes dá repreensão, as pessoas não querem ouvir porque as pessoas estão com comichões nos ouvidos. As pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor, a verdade, a Bíblia. As pessoas querem fechar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia. Porque a Bíblia, se você abrir a Bíblia, ofende. Então, esse vídeo é para que nós nos imunizemos contra esses falsos pastores, contra esses profetas que são, na verdade, bruxos travestidos de profetas, que enganam o povo, que faz a gente perder tempo, que faz a gente ficar preso nas suas técnicas de ensino, entre aspas, que na verdade extraviam o povo de Deus. E o Senhor os abaterá. O Senhor abaterá esses pastores. Porque o Senhor tem visto o que tem sido feito nas igrejas, o Senhor tem acompanhado,
e a mão do Senhor não estará encolhida por muito tempo. O Senhor vai estender a sua mão e vai apacentar, o próprio Deus vai apacentar o seu povo, porque o Senhor não tem encontrado pastores. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler aqui três textos, que dois estão em Provérbios. Provérbios 11, capítulo 11, o verso 2, que diz assim: Provérbios capítulo 11, verso 2: Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. E é isso que vai acontecer. Eu creio que o Senhor talvez queira envergonhar esses pastores porque eles estão orgulhosos, porque eles estão altivos de coração, porque construíram mega igrejas e se perderam, se extraviaram do caminho do Senhor. Talvez tenham obedecido ao Senhor quando estava difícil, mas que agora confiam em si mesmos, na própria sabedoria, na própria estrutura da igreja que construíram, e o Senhor os envergonhará. E o segundo texto que eu queria ler aqui é Provérbios ainda, mas desta vez no capítulo 16. Provérbios 16 e o verso 5, que diz assim: Isso aqui são alertas do Senhor para quem é orgulhoso, tá? E não sou eu, é a palavra do Senhor que está dizendo. Que diz assim, Provérbios 16 e o verso 5: Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor, não ficará impune, mesmo de mãos postas. O orgulhoso não ficará impune, mesmo que ele seja um bom pregador, mesmo que ele profetize para milhões de pessoas, mesmo que ele faça coisas mirabolantes, como diz em Mateus, quando o Senhor disse que no dia do juízo as pessoas dirão: Mas Senhor, nós não pregamos no teu nome, nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios no teu nome, nós não fizemos muitos milagres em teu nome. E o Senhor olhará para eles e dirá: Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. É isso que está acontecendo. Nós estamos pregando bem, operando milagres, profetizando, nós estamos curando entre aspas, e o Senhor está dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca tive um relacionamento contigo. Talvez essas pessoas esses pastores grandiosos nunca dobraram os joelhos para orar ao Senhor. Nunca dobraram os joelhos para orar ao Senhor. E o Senhor está dizendo: eu nunca vos conheci, e não ficará impune. O Senhor não abandonará a sua igreja. Não adianta. Cristo não morreu na cruz, Cristo não padeceu, Cristo não sofreu as chagas, o prego nas mãos, para que a igreja fosse destruída por esses falsos pastores que servem a Satanás. Não. Cristo ama a sua igreja, Cristo morreu pela igreja, Cristo sustenta a igreja, e é o Senhor que vai levantar pastores segundo o coração dele. É o Senhor. E o Senhor vai buscar as ovelhas extraviadas, as ovelhas molestadas por esses pastores. É o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, quem vai buscar estas ovelhas, porque ele as ama e não vai deixar nas mãos desses pastores. E o último texto que eu queria ler aqui está em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo 6 e o capítulo 6 e o verso 17, que diz assim: Isso aqui é para quem confia nas riquezas, para quem confia no poder do próprio bolso. E o Senhor está dizendo:
1 Timóteo 6,17. Manda os que são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites. Que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, prontos a repartir, dispostos a se comunicar. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, para finalizar o vídeo, eu digo: se Deus te prosperou, não coloque na sua prosperidade o coração. Não confie nas suas riquezas, mas confie no Deus vivo. Confie no Senhor. Porque se Deus nos prospera, se Deus nos dá um dom, se Deus nos dá uma unção, é para que nós sirvamos a igreja e não a destruamos com as nossas próprias mãos. E o Senhor está dizendo: aqueles que destroem a igreja não ficará impune. Não ficará impune. Então, nos arrependamos, confiemos em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas e façamos a obra de Deus pensando na eternidade, pensando no galardão que vamos receber, pensando se Jesus não voltar, nós vamos deixar um legado de justiça para os nossos filhos. Como diz em Coríntios, que a aflição que nós recebemos hoje faz em nós um extremo peso de glória para a eternidade. Ou seja, a aflição que nós sofremos faz para nós um eterno peso de glória na eternidade. Tudo que sofremos nós vamos receber do Senhor na eternidade, mas para isso precisamos trabalhar aqui pensando na eternidade e servirmos a igreja do Senhor, principalmente os pastores, porque o juízo será sem misericórdia na vida dos líderes da igreja. Então, se você é pastor, se você é líder, o conselho que eu te dou, simples e reto, é: acerte-se com Deus. Como diz o Senhor, quando Jesus nos disse que nós precisamos pagar a nossa dívida aqui. Acerte tudo que você tem para acertar com Deus aqui, porque na hora da morte ou na vinda de Jesus não haverá mais tempo. Então, se nós devemos ao Senhor agora, acertemos a nossa dívida, consertemos o nosso coração enquanto há tempo. Porque chegará o dia que não haverá mais tempo, não haverá mais desculpa, e depois da morte só a verdade. Então viva a verdade hoje. Principalmente você que é pastor, que é líder. Viva a verdade enquanto é tempo. Amém?